Hoje eu quero pensar com você o versículo 2, quando Paulo ele traz algo muito importante para nós enquanto igreja. Filipenses 2:2, Paulo diz assim: completai a minha, o quê? O meu gozo, ou a minha alegria. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É um versículo com ordens. Paulo aqui está dando um imperativo. Paulo está dizendo: completa a minha alegria, de modo que vocês devam pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esse versículo, confesso que semana passada nós adiantamos, fizemos o 3 e o 4, e hoje eu voltei para o 2 de propósito, porque ele é muito, eu poderia dizer, desafiador para uma igreja. Uma igreja é formada por pessoas, cada um com uma cabeça diferente, cada um com uma formação, uma natureza, um gênio, um temperamento, cada um de uma família diferente, todo tipo, não é? de naturezas, poderíamos dizer assim. E aí Paulo chega e diz o que para eles? Olha, pensem a mesma coisa. Só isso aqui já é problema para a gente pensar a mesma coisa, não é? Pensa a mesma coisa. Depois ele diz: tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Lembremos, irmãos, que Paulo, quando ele escreve essa carta, Paulo estava preso, né? Ele estava algemado. Alguém já disse que ele estava na antessala do martírio. Por quê? Ele estava esperando simplesmente uma condenação que poderia levar à morte. Então Paulo não tinha muita expectativa, não tinha muito o que pensar. Mas mesmo nessa situação, a ponto de ser condenado à morte, Paulo estava com a sua atenção voltada não para ele e para os seus problemas, mas ele estava preocupado com a igreja de Filipos. O coração dele estava lá. A carta de Filipenses, irmãos, a gente sempre fala que é a carta da alegria, não é? Fala muito sobre alegria. Havia alegria no coração do apóstolo Paulo. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, vai no capítulo 4. Passa aí umas páginas para frente. Capítulo 4, versículo 4, Paulo diz o quê? Qual que é o versículo que está aqui? Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Agora versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas faltava oportunidade. O coração de Paulo era um coração cheio de alegria. Estava preso, mas ele estava cheio de alegria. Ele tinha alegria no coração. E ele falava para os irmãos: alegrem sempre no Senhor. E depois ele fala: eu me alegrei sobremaneira. Mas aí a gente olha no versículo 2, Paulo diz: completai a minha alegria. Paulo era alegre, mas o grau mais elevado da alegria plena de Paulo ia se completar quando ele visse a igreja de Filipos andando em plena unidade. Paulo era feliz, mas ele queria ver aqueles irmãos corrigindo aquela situação que brotava lá no meio. Nós falamos, foi Timóteo que trouxe essas informações, não é, para ali, quando foi lá, da falta de unidade daqueles irmãos. Timóteo trouxe depois o que ele viu lá. Mas sabe, irmãos, aqueles irmãos precisavam corrigir, batalhar, para tirar do meio dele qualquer sinal de desunião, de problema, de falta de unidade. E isso é o que iria completar a alegria de Paulo, mesmo ele estando alegre. Mas essa alegria, o cálice de Paulo iria transbordar, não é? O desejo principal do coração de Paulo não era sair da cadeia, mas era ver os crentes de Filipenses lá crescendo espiritualmente. E a alegria de Paulo, isso aqui é tão importante pensar, não é o nosso assunto, mas a alegria de Paulo não vinha das condições pessoais dele. A alegria de Paulo vinha pelas condições da igreja. Paulo era feliz.
a alegria de Paulo ia se completar não se ele saísse da cadeia. A alegria dele ia ficar completa não se ele conseguisse um alvará de soltura, mas a alegria dele ia ficar completa se a igreja de Filipos fosse mais unida. Ou seja, a alegria de Paulo estava em ver a igreja crescendo espiritualmente. Essa igreja de Filipos, que era uma igreja que Paulo diz lá no capítulo 4, versículo 1, alegria e coroa da vida do ministério dele. Era uma igreja importante para o apóstolo Paulo. As orações de Paulo em prol dos cristãos de Filipenses eram orações alegres. Mas agora Paulo quer que a alegria dele seja completada, transbordante, a partir do momento que aqueles irmãos vivessem mais unidos. Para você entender a importância da unidade para a igreja que Paulo dava. A alegria de Paulo ia ser maior, não se ele saísse, mas se aqueles irmãos estivessem vivendo de forma unida. E Paulo chama aqueles irmãos para estarem unidos. Unidade de coração. Paulo fala, olha, andem unidos. Unidade de coração. Isso aqui, irmãos, não é uma unidade formal. Isso aqui não é uma unidade apenas para falar que está unido, está fazendo a mesma coisa por um poder de veto, ou seja, por uma imposição. Vai fazer assim, vai todo mundo fazendo como que amarrado, sendo obrigado a fazer. Não é esse tipo de unidade que Paulo quer. Paulo quer aquela unidade sincera, de propósito, pessoas que tenham aquela mesma visão, aquele desejo de honrar a Deus, de agradar a Deus e, portanto, abrem mão do que for preciso para andarem unidos em um só propósito. Não era uma igreja, a igreja de Filipos não era uma igreja fraca, não era uma igreja descomprometida, não era uma igreja cheia de heresia, não era uma igreja falha. Não, a igreja de Filipos não era esse tipo de igreja. A igreja de Filipos era uma igreja zelosa, amorosa, generosa, uma igreja que ofertava, uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha boas qualidades. Paulo traz muitos elogios para esses irmãos. Mas essa mesma igreja, ela estava sendo ameaçada por divisões internas, e isso estava tirando a alegria do coração do velho apóstolo. Irmãos, e por que nós estamos estudando isso aqui? Eu gosto sempre de falar, porque nós precisamos estar atentos. O nosso inimigo, ele faz de tudo, ele batalha, ele se esforça para tirar a unidade da igreja. Nós louvamos a Deus pela forma com que esta igreja caminha. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e irmãs dessa igreja que tem cultivado essa unidade, caminhar juntos, se esforçar para estar unido. Mas nós precisamos estar sob avisos, porque a igreja de Filipos, ela tinha boas qualidades, mas estava começando a se perder por causa de divisões. E não pense que nós estamos, eu posso dizer, livres disso. Não, o mesmo inimigo existe hoje e ele continua lutando e com certeza se levanta para tentar dividir a igreja local. E é por isso que nós precisamos de exortações como essa, para estarmos atentos, para que essas divisões não venham a partir da minha vida, não venham a partir da sua vida, que nós possamos ser homens e mulheres comprometidos, a andar em unidade. É esse o desafio que é posto ao estudarmos isso aqui. E Paulo traz, pensem a mesma coisa. Unidade de pensamento não é uma coisa fácil de alcançar. Gente, pensar a mesma coisa não é fácil, nem no casal. Você que é casado sabe o que eu estou falando. Duas pessoas, para você ter unidade dentro de casa não é fácil. Imagina uma igreja com 50, 60, 70 pessoas. Como a gente vai fazer para pensar a mesma coisa? É aí que há necessidade de crentes espirituais. É aí que há a necessidade do Espírito Santo estar ativo na nossa vida, para que a vontade de Deus sobreponha a minha vontade, para que a vontade de Deus esteja acima da minha natureza, do meu temperamento. Pensar a mesma coisa é um verbo, está aqui esse verbo grego que se traduzido por pensar a mesma coisa. Ele é muito importante. Ele aparece, irmão, só na carta de Filipenses que Paulo escreve. Esse verbo pensar a mesma coisa aparece 10 vezes nessa cartinha desse tamanho. E se você pegar todas as outras epístolas que Paulo escreve,
Esse verbo ele aparece 13 vezes em todas as outras. E nessa carta de Filipenses, só nessa carta ele aparece 10 vezes, enfatizando a necessidade de pensar a mesma coisa, de cultivar essa unidade de pensamento. Pensar a mesma coisa, irmãos, quando nós lemos aqui, sejam unidos no mesmo modo de pensar, a gente não está falando de uma coisa teórica, nós não estamos falando em teoria, nós não estamos falando de uma coisa assim, apenas num raciocínio doutrinário. Paulo, quando fala isso aqui, ele não está trazendo um estudo, como eu poderia dizer, um estudo teológico profundo. Lembremos, qual é o objetivo de Paulo tratar esse assunto? Falar da unidade da igreja. Então aqui não é um compêndio doutrinário, teológico profundo, apesar de trazer isso. Então, o que Paulo está trazendo para esses irmãos, está falando de coisa prática, está falando de coisa direta. É o mesmo pensamento que o Senhor Jesus teve quando abriu mão da sua glória e veio a este mundo de forma prática, pensando com o Pai, se dispondo, se descendo dos céus à terra, para vir a esse mundo por causa de nós, de mim e de você, que trouxe ele. Paulo vai abordar isso aqui um pouco mais à frente nessa carta. Irmãos, é esse pensamento que gera prática, é esse pensamento que gera ação, atitude, que nos conduz a fazer. Nós precisamos lutar para pensar a mesma coisa. E como é que eu vou fazer isso? Eu reforço o que eu disse, através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando nós estamos unidos em espírito, os meus pensamentos e os seus pensamentos, eles vão caminhar na mesma direção. Por que vão caminhar na mesma direção? Porque o que vai nos guiar é o mesmo Espírito. E se nós temos dificuldade nisso, eu preciso buscar a Deus, para que Deus me dê condições disso. Eu preciso colocar a vontade do Senhor acima da minha. Eu preciso colocar o propósito do Senhor acima do meu e batalhar para que a igreja caminhe em unidade. É procurar pensar a mesma coisa, é colocar em prática isso. Eu preciso ser aquele que anda junto. Irmãos, existem pessoas, você sabe que existem pessoas que têm prazer em ser do contra. Você já viu pessoas assim? Eu já vi um monte, não é? E às vezes você encontra isso no trabalho, na escola, em vários lugares. Pessoas que têm prazer de ser do contra. Todo mundo fala uma coisa, ótimo, que bom, vamos. Alguém fala, não concordo. Não é? Não, eu acho que ficaria melhor assim. Só para ter o prazer de falar que é do contra. No ambiente de igreja, esse tipo de pessoa, esse tipo de pensamento, ele prejudica a unidade. Ele prejudica a unidade. E é isso que Paulo fala, pensa a mesma coisa. Procura pensar unido. Gente, se a igreja está caminhando assim, se o Senhor deu essa direção, se os irmãos estão fazendo assim, eu vou acompanhando, eu vou caminhando, eu vou clamar ao Senhor para que seja bênção. É isso que é o fator unidade, ser corpo, andar unido, um só Espírito, um só rebanho. E Paulo evoca os irmãos, pensem a mesma coisa, pensem a mesma coisa. Pensai do mesmo modo. Não é um raciocínio apenas teórico, não é? Mas é prático. É isso que Paulo chama aqueles irmãos. Todos pensarem da maneira como Cristo pensou, como Ele morreu pelos pecados. Não vai ter nada que pode separar os irmãos se nós colocarmos Cristo como nosso modelo, não é? Como nossa direção. Ter uma só mente não significa que todos os crentes têm que concordar em tudo. Em vez disso, cada crente deve ter a mesma atitude de Cristo. Não é concordar em tudo. Irmão, a gente não vai concordar em tudo. Nós não vamos conseguir manter 100% todo mundo concordando em tudo. Mas eu preciso lutar pela unidade. Eu preciso me esforçar pela unidade. Por vezes, um ou outro não vai concordar. Quantas vezes nós precisamos entender? Eu tenho que abrir mão, eu tenho que relevar, eu tenho que lutar pela unidade. Que a falta de unidade não venha pelas minhas mãos, que a divisão não venha pela minha vida. É ter um espírito brando, um espírito de concórdia. É isso que Paulo chama
a ter esse mesmo pensamento. E Paulo fala isso aqui, trazendo Cristo, né, a partir do versículo 5, se você tiver com a sua Bíblia aberta, versículo de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, preste atenção aqui, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Caminhando em unidade, caminhando no pensamento, mesmo que eu não concorde, mas eu vou junto. Mesmo que eu não concorde, mas eu faço junto. Por quê? Porque a igreja está caminhando assim. Não é porque eu não concordo, eu faço parte da igreja, eu não concordo, a igreja tomou uma posição, uma direção, está caminhando, eu não concordo, aí eu fico de cara feia, empurrado no meu canto, participo, porque eu não concordo. Você quebrou a unidade do mesmo jeito. Não é? É esse espírito que eu preciso lutar para vivenciar e que Paulo traz aqui. Outra coisa importante pensar, que Paulo traz aos irmãos, é a necessidade de demonstrar unidade nos relacionamentos. Unidade nos relacionamentos. Irmãos, antes de passar para cá, eu preciso abrir um parênteses aqui, quando eu falo em concordar, em pensar a mesma coisa. Nós não estamos falando em unidade em desvios de heresias, tá? Eu não estou falando em unidade em pensamentos heréticos. Se, por exemplo, a igreja começa a praticar uma heresia, vai contra o que a Bíblia diz, eu não posso me calar simplesmente e falar, então vamos aceitar, porque está todo mundo fazendo. Não, a heresia ela precisa ser combatida, precisa ser falada, precisa ser levantada. Isso é um fato também, não é? Agora, nós estamos falando em ação, em caminhada, em movimento da igreja. Nós estamos falando em desvios heréticos, só para ficar bem claro, quando trata essa questão da unidade do pensamento. A igreja, os irmãos da igreja em Filipos, eles precisam ter o mesmo amor uns pelos outros, igual ao amor que Cristo tem por eles. Esse desafio, quando Paulo diz aqui, tenhais o mesmo amor, Paulo está evocando aqui o amor de Cristo para com eles, e ele diz, tenhais o mesmo amor. Viva esse amor da mesma forma que Cristo teve, de deixar os céus e vir a este mundo. É claro que quando Paulo fala, ame como Cristo amou, ele não está trazendo para nós uma capacidade que só Cristo teve, de morrer de forma vicária pelos pecados dos homens. Mas ele está falando de uma disposição de se sacrificar, de se humilhar, de se rebaixar em favor do próximo, do outro, daquele que não merecia. É esse tipo de amor que nós somos chamados a ter, a seguir o exemplo de Cristo, expressar aquele amor na forma de lidar, mesmo quando a outra pessoa não mereça, mas eu demonstro esse amor. Irmãos, é isso que é o tolerar, é suportar, é ter paciência, é saber amar, mesmo que o outro não mereça aos meus olhos esse amor, mesmo que o outro faça coisas que eu não me agrado, não concordo, mas eu preciso amar como Cristo amou, da mesma forma, o mesmo amor que Cristo teve, eu preciso procurar exercer na minha vida. E eu volto a dizer que esse amor é fruto do Espírito na vida de um crente, porque é só o Espírito Santo que pode nos levar a amar dessa forma. Uma outra unidade importante que Paulo traz aqui é a unidade espiritual. Paulo diz, sejais unidos de alma. Unidos de alma. A igreja precisa ser unida de alma. Vamos ler João 17. Jesus orou assim pela igreja. Eu acho esses versículos de João 17 tão bonitos. Jesus aqui estava orando por nós. João 17, versículo 22, Jesus está orando por você. Como isso aqui é bonito. Olha, João 17 e 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam o quê?
para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados no quê? Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Paulo aqui está orando pelos crentes, orando pelos cristãos, orando por nós que ainda iríamos crer. Jesus ora aqui e fala: olha, que eles sejam um, que eles caminhem em unidade, para que o mundo veja que eu estou neles, sabe, que eles andem unidos. E é isso que Paulo traz para esses irmãos aqui: sejam unidos de alma, unidade espiritual. É como se fossem dois corações batendo em um só. É como se o seu coração e o meu coração batesse no mesmo ritmo. Isso é unidade de alma. A igreja de Deus precisa entender que não há espaço para disputa pessoal dentro da igreja. A igreja não é um concurso de projeção pessoal. A igreja não é um campeonato de desempenho. Não é para ver quem faz mais, quem aparece mais, quem faz melhor. Não, a igreja é um corpo. Cada membro coopera uns com os outros, visando a edificação de todos. É unidade. Não é quem faz mais ou melhor. Não é quem aparece mais ou menos. É estar unido em alma, sabendo que mesmo aquele que menos aparece é tão importante quanto qualquer outro. É quando nós trazemos isso para nosso pensamento do corpo, aqueles órgãos que nós temos aqui dentro, que nunca aparecem, mas estão aqui dentro do meu corpo, faz parte do meu corpo, e quando dá qualquer problema, a gente sabe que tem algum problema em algum órgão que talvez você nem saiba que tenha, mas está aqui, unido, formando o meu corpo. É essa unidade que Paulo quer trazer para a igreja. Igreja não é concurso, igreja não é lugar de projeção pessoal. A igreja não é quem faz mais bonito do que o outro, não é quem aparece mais. Se fulano está fazendo, eu tenho que fazer melhor. Se fulano fez isso, o meu tem que ser maior, tem que ser. Não é lugar para isso. E quando isso começa no seio da igreja, dá um problema. Quando isso começa no seio da igreja, as pessoas querendo aparecer mais, fazer mais para ficar melhor, mais bonito, isso é um problema que gera divisão. Mesma alma. Paulo segue dizendo ainda, e já vou terminar. Paulo traz a ideia de unidade de sentimento. A igreja deve ter o mesmo sentimento. A igreja precisa ser como aquele coro que canta todos o mesmo tom. Já viu quando a gente começa a cantar uma música e cada um sai do tom? Tanto fica feio, né? Tá um mais alto, outro mais baixo, um vai para lá, outro vai para cá. Um trem terrível, até de ouvir fica ruim. A igreja precisa ser aquele coro que canta todos no mesmo tom, mesmo nível. Na igreja nós não somos competidores, mas nós somos o quê? Cooperadores. Aqui ninguém está competindo com ninguém. Ninguém está competindo com ninguém. Os pregadores que sobem aqui não estão competindo. O Leandro pregou 50 minutos, eu tenho que pregar agora 1 hora, né? Se o Leandro fez isso, ou o Tomás fez aquilo, eu tenho que fazer. Se a pessoa que está com as crianças nesse mês na escolinha fez uma coisa, quando eu estiver lá eu tenho que fazer mais, não é? Se as irmãs fizeram tal coisa, quando for minha vez eu tenho que fazer mais. Igreja não é campeonato, igreja não é para competir. Nós não somos rivais, nós somos parceiros, cooperadores. Eu preciso entender isso de forma muito clara para não criar problema na igreja, para não criar problemas. Se eu quiser competir porque alguém faz, eu tenho que fazer melhor, tenho que fazer mais bonito. Isso dá problema, sabe? Nós precisamos nos livrar disso, irmãos. Tem uma igreja que eu fiquei sabendo, acompanhei de perto a situação, numa época da minha vida, eles ofereciam um café da manhã todo domingo. Então, de manhã tinha as reuniões e eles serviam um café da manhã. E qual ficou estabelecido? Cada semana uma família leva um café. E o plano ficou bonito, né?
Uma semana era uma família, a outra é outra. O problema é que começou a ter competição. Se a família do fulano levou esse café, semana que vem eu tenho que levar uma coisa melhor. E na outra semana o outro falou, não, mas fulano levou isso, não. O meu café vai ser melhor. E começou aquele problema, sabe? Cada um querendo fazer um café melhor, mais bonito. Sabe o que aconteceu? Tiveram que tirar o café. Estava dando problema na igreja. Algumas famílias mais simples nem queriam mais participar de levar esse café, porque não dava conta de competir, não dava conta de concorrer. Isso é um problema. Igreja não é lugar de competição. Igreja não é porque um faz uma coisa que eu tenho que fazer melhor ou mais bonito. Tem que ser o melhor, não é? E o problema é quando chega para a liderança e fala assim, o meu ficou bom, né? O meu ficou melhor do que os outros aí que trouxeram, né? E aí é um problema. A gente precisa tomar cuidado com isso. Irmãos, na igreja de Deus não pode ter disputas, não pode ter brigas por cargos, não podem ter ciúmes. Não é porque fulano faz isso na igreja, por que eu não faço? Eu quero estar lá, eu quero fazer parte, eu quero esse cargo, porque fulano já faz isso, faz aquilo, por que eu não posso fazer? E começa a ter disputas. Uns desprezam os outros. Porque eu sou de tal ministério, eu faço tal coisa, eu tenho tal coisa. E começa a pessoa se achar que é melhor, que é maior, né? E desprezam uns aos outros. E vamos terminar com 3 João. Esse espírito de Diótrefes, ele é tão perigoso quando ele está na igreja. A gente precisa entender que o outro precisa ter mais primazia. E a gente fazer isso de forma honesta, verdadeira, só da boca para fora. 3ª carta de João. Paulo aqui fala de Diótrefes, cara meio ambicioso. Olha o que diz aí: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, 3 João verso 9, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrado as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não estou satisfeito com estas coisas, mas ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e expulsa-os da igreja. Ele não acolhe os irmãos e expulsa-os da igreja. E o verso 11: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, mas aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Diótrefes era um cara que ele queria ter uma primazia na igreja, e João escrevia, não aceitava nem as cartas de João. Então aqui não vai ler essas cartas de João não, porque ele queria ficar sempre no destaque, não aceitava o João. E além disso expulsava os outros, se não concordasse com ele, ó, pé na rua, né? Impedia os outros de aceitar. E João fala, cuidado com esses. Nós precisamos estar atentos a isso, que o Senhor nos dê graça a não permitir que esse espaço para divisão venha surgir no meio da nossa igreja. Eu volto a dizer, irmãos, nós não estamos tratando isso aqui porque precisa, porque está precisando, porque a igreja está dividida, nada disso. E eu louvo a Deus pelo privilégio de tratar esse assunto enquanto a igreja caminha em paz e harmonia, enquanto nós estamos caminhando unidos. Porque triste seria se nós precisássemos fazer um estudo desse no momento que a igreja está toda rachada, não é? Mas por que nós estamos estudando isso aqui? Para ser um alerta para nós cultivarmos cada dia mais a unidade e não dar espaço para essas brechas que o inimigo com certeza tenta colocar nos nossos corações, por vez ou outra. Ele vai criar algumas rachas, algumas divisões. Que ele seja repreendido, lançado para longe, e que nós venhamos cada dia mais caminhar unidos, juntos, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar?